Olá, pessoal querido de Doses de Fé. Estamos aqui em mais um podcast hoje muito especial com meu amigo querido Cacá Montans. Que honra receber você aqui, meu amigo. Prazer, Obrigada por querida. tudo, viu? Prazer. Ó, gente, eu quero começar presenteando o Cacá com meu livro Doses de Fé, Ele e a Graça, que são pessoas maravilhosas na minha vida. Depois vou fazer uma dedicatória especial para vocês. Querida. Parabéns, que lindo. Obrigada, muito obrigada. Vamos ler muito isso aqui. Isso é muito bom. Aumentar nossa intimidade com o papai. Isso aí, intimidade com o papai. E hoje nós vamos falar muito sobre o nosso papai do céu celestial, que o Cacá fala muito sobre isso. Mas primeiro, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer pro Cacá, para que vocês possam conhecê-lo melhor, é: quem é o Cacá Montans? Conta um pouquinho dessa história. Eu só sou filho. Sou um filho de Deus que tive encontro com ele, Claudinha, há 17 anos atrás. Foi na sacada do 7º andar de um prédio, depressivo, e foi um momento que eu não tinha ninguém, estava sozinho, morava sozinho, e só para te resumir, minha vida em segundos, dos 15 aos 28 foi sexo, drogas e rave, e estava perdido, não conseguia sair daquilo, e com 28 anos, estou depressivo, e me encontro na sacada desse 7º andar desse prédio onde eu morava, aqui em frente ao Unip, aqui em Ribeirão Preto. E era um domingo. E aí eu fui para a sacada. Eu já estava em depressão, uma semana. Foi uma depressão muito profunda. Do dia para a noite eu fui pro fundo. Afundou, sim. Eu não queria sair da cama, não queria fazer nada. E ali naquele momento que eu fui para a sacada, eu olhei para baixo. E aí eu ouvi uma voz falando assim: pula, acaba com essa dor. Pula. E ali eu comecei a maquinar como fazer, porque eu queria acabar com aquela dor. Hoje eu entendo as pessoas que pensam sobre tirar a própria vida, tentam tirar a própria vida, ela não quer tirar a vida dela, ela quer tirar a dor que está dentro dela. É matar a dor que está dentro dela, né? E aí, ali eu comecei a pensar como fazer, eu olhei para baixo, tinha uma piscina e eu tinha um canto que não tinha piscina, eu falei: eu tenho que pular aqui, eu tenho que fazer bem feito se eu for fazer. E aí, de repente, eu dei um start, voltei para dentro do apartamento. Na hora que veio, eu estava lá de novo. Voltava várias vezes, eu entrei e saí, e teve um momento que eu não olhei para baixo, e aí eu olhei para o céu, e aí eu comecei a brigar com Deus. Falei: você existe? Por que eu tô assim? Por que eu tô nessa condição? Por que eu tô depressivo, drogado, desempregado, sozinho? E ali, eu não estava drogado aquele dia, não tinha usado nada, estava lúcido, e ali pela primeira vez eu vi Deus falando no meu coração: você tem uma escolha. Você pode continuar sendo vítima ou você pode ser um aprendiz. A escolha é sua. Ali eu vi e falei: peraí, não é aquela mesma voz. E ali eu dei realmente um clique forte. Falei: saí de dentro e comecei a querer falar com esse Deus, entender esse Deus. E ali rapidamente ele me lembrou de uma mulher que uma vez na balada, no Carnabeirão, no meio da balada, ela vira e fala assim pra mim: eu fui numa igreja, foi muito bom, não sei o quê. E naquele momento eu tava louco, tava, né, com álcool, droga, tudo na cabeça. E ali eu lembrei dela, achei o telefone dela e liguei pra ela. Era um domingo, era 5:50 da tarde, eu lembro exatamente. Porque quando eu liguei pra ela, ela falou assim: Cacá, é uma igreja em tal lugar, vai agora, falta 10 minutos pra começar o louvor. Eu falei: louvor? Falei: eu vou. E fui parar na Caminho da Vida, cheguei lá, pisei na igreja, Deus me pegou. No que ele me pegou, Uau. eu não parava de chorar, foram 2 horas de choro. Era a pastora Marina, né? E depois ali eu comecei a ir todo dia. Um senhor mais velho chegou, me deu um papelzinho, falou: os horários da igreja aqui. Eu comecei a ir, marquei um horário com a pastora Marina, sentei, contei minha vida para ela. Ela me pegou no colo como um filho. Que legal. E começou a ajudar, e lá tinha processo. Ela falou assim: agora você vai falar com o pastor Regis que você vai fazer quebra de laço de alma. Eu falei: que isso? Lá que você ouviu falar a primeira vez sobre quebra de laço de alma. Sobre quebra de laço, sobre cura interior. E aí lá tinha esse processo. Você chegava, já começava o processo de cuidar da alma. Que legal. É o que eu falo hoje. Eu acho que as igrejas, tenho certeza que as igrejas precisam ter um processo de cura da alma. Porque a igreja, às vezes, ela espiritualiza tudo. E nem tudo é espiritual. Nós somos um espírito que habitamos no corpo e temos uma alma. Precisamos cuidar do corpo e da alma. Então, ali, eu entendi isso.
E aí ele falou, você tem que fazer quebra de laço? Como faz? Falou, você vai fazer uma listagem, você vai anotar o nome de todas as mulheres que você se envolveu sexualmente. Se você sofreu toque, abuso ou estímulo, você anota o nome das pessoas, você vai anotar o nome das pessoas emocionais que você se envolveu e questões espirituais, na onde você se envolveu espiritualmente, onde não tinha Deus. Que hoje você entende isso. Nossa, foi quase uma semana para fazer essa listagem, aquele passado cruel. E levei, fizemos a quebra, depois fomos lá, e aí eu tomei uma atitude além, catei cartas, fotos que eu tinha de ex-namorada, um monte de coisa, pus fogo em tudo. Acabei com tudo, quis resolver isso, realmente falei, chega com o meu passado, eu quero ser esse novo homem. E ali eu comecei essa jornada, e tinha cura interior, eu fui com o pastor também fazer essa cura interior, que é diferente do que eu entendo hoje, e que a gente faz hoje, né? E ali eu comecei essa jornada, e em pouco tempo eu decidi esperar a mulher da minha vida. Uhum. E comecei a entender como orar por ela. E um dia eu fui num culto, numa outra igreja, e tinha uns livros, né, vendendo. Eu amo livro. Obrigado por mais um para minha vida. Eu devo ter quase 1.300 livros. Nossa. Atualmente. Eu já li uns 850. E eu troquei a droga pelo livro. Foi a melhor droga que eu encontrei para minha vida. Eu amo, sou viciada. Melhor também. Troca que eu fiz. E aí eu lia muito. E aí tinha um livrinho que falava assim, feche seus olhos. Era de namoro. Uhum. E eu olhei o livrinho fininho. Falei, que livro é esse? Eu tava querendo saber sobre um namoro realmente em Deus. Uhum. E falava, feche seus olhos. Que é meio que assim, enquanto você conhece alguém, abra os olhos. Uhum. Casou, fecha o olho. Porque, tipo, não tem mais o que você fazer. Então, antes você tem que abrir os olhos. E no final dele, Claudinha, tinha um decreto. Que ali eu fui descobrir o poder do decreto. Ali era um livrinho que falava no final, o que você quer, o que você não quer numa mulher. E eu fui ampliando o que o livro mostrou, e eu fui escrevendo quem seria minha futura esposa. Nossa, e eu decretei mais de 40 itens, o que eu queria e o que eu não queria numa mulher. Coloquei os itens principais ali, que eu não abria mão, e comecei a escrever como ela seria emocionalmente, espiritualmente. Fisicamente eu fui pouco específico, eu poderia ter sido mais, mas não fui fisicamente, porque eu não estava preocupado com isso. E eu decretei tudo. E eu falei, Deus, está aqui. E a partir daí você começou a orar em cima dessa lista. Eu falei, Deus, eu quero essa mulher para minha vida. Eu te entrego isso aqui e eu vou esperar. Enquanto ela não chega, eu vou cuidar de mim e me preparar para receber essa mulher. Uau. Porque como eu quero essa mulher desse nível, eu preciso ser o homem desse nível para essa mulher. Porque ela quer um homem assim. Sim. Do mesmo jeito que eu quero uma mulher assim, mas eu não estou pronto. Uhum. E eu vou esperar. E eu falei para Deus, pode demorar 10 anos. E quanto tempo durou? Entre essa escrita, 1 ano. 1 ano orando em cima disso. E me preparando. Esperando e no meio de batalhas, em meio de tribulações, em meio de... em batismo no fogo. Batismo no fogo, o que é o batismo no fogo? Você vai passar provação. Se você passar, você está batizado no fogo. Claudinha, foi cada situação. Só vou te contar uma. Um dia, 3 horas da manhã, eu estava assim, com 29 anos, com testosterona no último, e eu segurando. 2 vizinhas bateu na minha porta, 3 da manhã, embriagada. Nossa, na hora eu vi aquilo, parece que eu vi um demônio na minha frente. Eu fechei a porta, falei, sai daqui, saí correndo, fui tomar um banho gelado. Ali Deus estava me provando mais uma vez. Deus me provou no dinheiro, Deus me provou na droga, Deus me provou com mulheres também. Deus me provou, tinha umas 20, 30 meninas na época na igreja que estavam bacanas, meninas querendo um homem de Deus, tinha poucos, infelizmente. E de chegar o pai da menina, Cacá, olha minha filha, olha que bênção, Cacá. Chegava o tio da outra, Cacá, olha minha sobrinha. E Deus falou assim pra mim, ela não tá aqui. Ele te falava que não era nenhuma delas. Mas eu pedi na carta que eu queria conhecer ela na minha igreja. E aí eu falei, bom, posso escolher? Deus falou, ela não tá aqui. Falei, Deus, é brincadeira. Tem várias para eu poder escolher. Estão vindo me oferecer a filha, a sobrinha. Mas ele falou, eu não tá aqui e eu tenho guardado ela para você. Espera. Falei, tá bom. Esperei. E aí fui conhecer a Graça, que é uma outra história que dá um outro livro. Mas a gente se conheceu do jeito que estava escrito dentro da minha igreja. E depois que eu conheci ela, nós começamos uma jornada junto. Foi 1 ano e meio, namoro, noivado, casamento. Nós casamos em santidade.
realmente conseguimos. Não é Que fácil, bênção. mas é possível. Colocando Deus no centro é possível. E estamos vamos fazer 15 anos de casado em maio. E depois de tudo isso, a gente cresceu muito junto. A gente sempre lê, estuda, faz cursos, ora, a gente cresce junto. Nós estamos construindo o nosso casamento há 14 anos. Nosso casamento não é perfeito, ele está sendo feito há 14 anos. Mas a gente precisa continuar cuidando disso. E no meio do caminho, há uns 10 anos atrás, Deus nos chamou para um ministério, que é no digital. O nosso ministério é no digital, que eu atraio a mulher pela dor do relacionamento. Então tem pessoas que olham no meu digital e falam, isso aqui... Mas depois a gente entra no que a gente vai conversar aqui hoje, na coisa muito mais profunda do que aquilo de que tá lá. tratar as feridas da alma dessa mulher, do marido, que às vezes a mulher traz o marido, para quem é casada. Para quem é solteira, ela traz às vezes um namorado. Hoje mesmo uma mulher me mandou, uma aluna, Cacá, me ajuda com meu namorado aqui, eu preciso, porque isso é pro ser humano. Feridas Então, na alma o Instagram é uma pro porta de homem e pro marido. entrada, mas você trabalha muito mais profundo do que isso. Sim. Né? Deus me deu a estratégia de atrair a mulher pela dor do relacionamento. Mas o que nós entregamos para ela é o que ela precisa, não o que ela quer. O homem é a cereja do bolo. Seja para um bom casamento atual que ela está ou para o futuro casamento. Ela precisa cuidar dela. Ela precisa primeiro. Curar essas feridas de muita coisa que nós vamos falar hoje, que Depois são ela muito um profundas. Porque se eu chego na rede social e falo, você precisa de cura, você precisa quebrar las de alma, você precisa curar a tua paternidade, a mulher fala, que isso, cara? Eu não quero. O que ela quer? Ela quer um homem. E ela acha que é um homem que vai fazer ela feliz. Que vai solucionar todos os problemas. Não, primeiro ela precisa Ela precisa encontrar o homem certo. Conhecer o pai profundamente, o Filho, o Espírito Santo, né? de forma íntima. Sim, de forma íntima. Curar as feridas que vêm desde o ventre da mãe. Porque ela não precisa depender de um homem. Quando a mulher está inteira, eu falo que as minhas alunas são uma miss. Não é a miss de passarela. É uma mulher inteira, sábia e saudável. Inteira não é uma mulher fragmentada, ferida e machucada. Não é uma mulher que tem laço de alma com o passado. É uma mulher que está inteira. Saudável. Inteira, sábia, sabedoria emocional, espiritual, intelectual e sabedoria nos relacionamentos. E saudável no corpo, na alma e no espírito. Então eu creio que existe essa mulher dentro de cada uma mulher que precisa ela está dentro dela, ela só precisa restaurar, ela precisa reconstruir o que foi ferido e machucado e que começou no ventre da mãe. Então hoje, o que Deus colocou na nossa mão é de poder ajudar pessoas no mundo inteiro, que a rede social abre isso, né? A gente poder ajudar pessoas no mundo inteiro, mas é muito além do que as pessoas veem ali em alguns vídeos e algumas coisas, é muito mais profundo. É só a porta de entrada e por dentro tem muito mais profundidade. Estratégia que Deus deu. Que bênção. Mas no resumo, eu só sou filho, marido. Que bênção. E pai do Henrique e da Antonella. De duas preciosidades que são o Henrique e a Antonella. Presente pra nós. Presente. Os filhos que são bênção. tesouro. Que legal, né, gente? A história do Cacá. Eu sempre me emociono quando eu ouço o testemunho dele. Eu acho muito forte, muito profundo. Por tudo que ele viveu e como Deus transformou a vida dele. Como Deus deu a graça pra ele, que é uma mulher maravilhosa que eu conheço, também admiro muito. E o que ele tem feito para ajudar tantas outras mulheres hoje. Não só apenas mulheres, mas homens também. Porque eu já vi ele até palestrando em palestras para homens, falando sobre paternidade. E realmente foi incrível. Assim, o Cacá falando 6 horas sem parar e os homens olhando e chorando. Gente, incrível isso. Porque homem não quer saber muito não, né, Cacá? Cacá, quando a gente fala sobre paternidade, de onde você acredita que nasce a verdadeira identidade de um pai? Tá. Aqui acho que dá para fazer várias perguntas em uma só. Primeiro, quem dá identidade para um filho é o pai biológico. É o pai que fala para o filho o destino do filho. É o pai que fala para o filho quem ele vai ser. É o pai que traz até a sexualidade de um filho. É o pai que direciona o filho para o futuro. É igual o que está na palavra. Nós vamos lançar uma flecha, né? Os filhos são uma flecha na nossa mão. E é o pai que direciona, é o pai que diz quem ele vai ser. Mas a questão é, será que esse pai vive a identidade dele? Será que esse pai sabe e vive essa identidade? Porque muitos pais não sabem nem hoje. Por exemplo, meu pai está com 74 anos
ele ainda, eu vejo que ele precisa viver a identidade dele. Mas ele não aprendeu com o pai dele, por isso ele não me ensinou. Ele entregou o que ele tinha. Na verdade, meu pai entregou mais do que ele tinha. E eu fui descobrir a minha identidade e a real paternidade de Deus. A real paternidade foi há 10 anos, mas a minha identidade eu descobri um pouco depois da minha conversão. Porque eu fui muito racional. Eu vi o que a Bíblia diz sobre mim. Tem mais de 100 versículos bíblicos que diz quem nós somos nele, que diz quem nós somos em imagem e semelhança, diz, num resumo, que a gente é lindo, maravilhoso, único, especial, amado, aceito, perdoado, nação santa, sacerdócio real. Fala de forma clara quem nós somos nele, nova criatura, fala que nós somos filhos. Então, a questão é, quando eu entendi isso, eu falei, peraí, eu não sou o meu passado. Jesus já resolveu tudo para mim na cruz. Eu vou tomar posse da identidade que ele me deu. Eu não sou o drogado mais, eu não sou o promíscuo mais, eu não sou o que eu fiz. Eu me arrependi, me perdoei, recebi o perdão de Deus Pai e tomei posse da cruz de Jesus. E eu falei, pronto, eu sou o que Deus diz que eu sou. Isso, na cabeça de uma pessoa, muitas mulheres, quando eu vou ministrar, até para os homens, eu falo assim, quem é você? E muitas pessoas falam, eu sou filho amado, eu sou filha amada. Ok. Você sabe que você é filha. Você sente isso? Ah, Cacá, eu sinto um pouco. Mas a pergunta é, você vive isso? Porque quando eu vivo a minha identidade, eu não estou preocupado com o que os outros pensam. Quando eu vivo a minha identidade, eu não me comparo com ninguém. Quando eu vivo a minha identidade, eu não estou preocupado nem com o que meu pai ou minha mãe diz em termos assim, Deus é superior à minha vida. Foi ele que me criou. Você sabe realmente quem você é em Deus, né? Nele. E aí muda o jogo, porque eu me posiciono, nele, que até quando eu vou falar com meu pai, com a minha mãe, que eu amo e honro, mas eu também em alguns momentos tenho que me posicionar como homem, como filho, como pai, como marido, porque às vezes tem momentos que eu protejo. Uma vez aconteceu uma situação entre eu e minha mãe que eu precisava me posicionar como marido. E falei, mãe, eu te entendo essa situação. Ela, filho, você faz as suas escolhas. Eu falei, sim, mãe, e a senhora também fez as suas. A minha família é a Grace e as crianças. A senhora hoje é minha familiar. Eu amo a senhora. Eu devo muito à senhora. Eu até amo as pessoas, porque eu aprendi a minha mãe a amar as pessoas. Minha mãe era assistente social. Eu amo o ser humano. Minha mãe que me ensinou isso. Eu honro a minha mãe, mas eu tenho que me posicionar diante de Deus e diante da minha família. Então, como homem, como pai e marido, eu me posicionei para não prejudicar o meu casamento. Porque hoje é a minha família, o meu casamento. E aí, expliquei com a minha mãe, chorei com ela, ela chorou, eu chorei. Foi assim, foi difícil, mas eu precisei me posicionar. Me posicionei como filho de Deus. Como filho dela, mas eu também me posicionei como filho de Deus. E hoje em dia muitas pessoas acham que identidade é muito profundo a gente viver a nossa identidade. E eu vejo que nem 95% da igreja vive. Porque muitos estão ali fazendo para ser aceito. Aí entra ainda o buraquinho da rejeição, que começa no ventre da mãe. Então, eu faço para ser aceito, por Deus ou pelos homens. E aí eu fico fazendo algo no reino de Deus, na igreja, e as pessoas esquecem que se eu tô aqui com você, chega uma senhora, eu falo, ó, só tem 2 cadeiras, eu levanto e falo, pode sentar. Se sua mãe chegar aqui, eu lembro no seu podcast lá com o pastor, lá na Rodrigo, com o Rodrigo, a sua mãe chegou, eu vi que não tinha cadeiras, eu levantei, Sulema, senta aqui. Não, cara, senta aqui. Eu tô servindo a Deus assim. As pessoas acham que servir a Deus é só dentro da igreja. Quando eu tô falando com um mendigo na rua, dando um prato de comida para ele, eu tô servindo a Deus. E eu não tô ali preocupado se alguém tá me vendo. Eu sei que Deus tá vendo tudo e eu não faço porque Deus tá vendo. Eu faço porque eu sei quem eu sou nele. Por amor e sabe que você é imitador de Cristo, né? É isso. Viver a identidade é você viver como Cristo viveu. É tomar posse disso. Perfeição não vai ter, mas eu preciso me aproximar disso. Então, a identidade é algo muito profundo que eu aprendi primeiro. Mas passou-se 10 anos da minha conversão, Claudinha, veio uma mulher orar por mim, uma profeta, e ela orava, e ela falava assim, papaizinho querido. E ela orava. Papaizinho querido, orava. Claudinha, toda hora que essa mulher falava papaizinho, me incomodava. E eu pensava que mulher infantil parece uma criança orando. E ali
eu fiquei quieto, graças a Deus, recebi a oração, fui embora. Passa-se 2 dias, Deus vem pra mim e fala assim, sabe por que essa mulher falava assim comigo? Porque ela tem uma intimidade comigo que você não tem. Eu falei, Deus, eu vou usar a palavra que eu usei com Deus. Eu falei, Deus, você tá me tirando. Eu tô há 10 anos, o Senhor me tirou das drogas, prostituição, pornografia. O Senhor me tirou de tudo isso. Me deu uma mulher que eu não merecia, uma família linda, filhos lindos, tudo. Nosso casamento tá tudo. Não tem o que eu falar. Você vem falar pra mim que eu não tenho intimidade com o Senhor. Eu falo, não. Você tem com meu filho Jesus. Quando você vem falar comigo, você chama meu filho de lindão, de maravilhoso. E quando você vem falar comigo, você fala, Deus, o Senhor é muito distante. E ele falou, e você não fala com o meu Espírito Santo que habita em você. Aí mais uma vez falei, Deus, agora eu buguei tudo, eu não tô entendendo nada, me explica. Aí ele falou, vai estudar. Ele só falou, vai estudar paternidade e orfandade. Falei, beleza. Claudinha, para mim aquilo ali era tão tranquilo, comecei a comprar livros sobre paternidade, comecei a buscar na Bíblia, comecei a estudar. E eu achava que era um buraquinho muito pequeno, mas quando eu olhei era um rombo enorme dentro de mim, era um buraco negro. E ali eu entendi que é o buraco negro da humanidade. E como é que você acha, assim, que pessoas que têm problema com seus pais, porque já é muito comum, como que isso afeta o relacionamento com Deus Pai? Tá. Primeiro, problema com pai todo mundo tem, porque não tem pai perfeito. Não somos seres humanos. Meus filhos vão ter que resolver a paternidade deles lá na frente. E como funciona? Deus, sabe como a gente se relaciona com Deus? Conforme a gente enxerga a Deus. E nós enxergamos a Deus conforme o nosso pai biológico foi pai para nós na infância. Por quê? Porque Deus se revelou como pai. E a primeira menção que eu tive na minha mente sobre pai foi meu pai biológico. Uhum. Aí eu ouço falar que ele é pai, e às vezes ele não me dá presença, não me dá afeto, carinho, respeito, ou até dá, mas em alguns momentos ele vai falar que ele é humano. Em alguns momentos ele vai dar as costas para mim por algum motivo. E detalhe, não é só o que o meu pai fez, é o que eu absorvi do que ele fez. Esse é o maior problema. É a absorção do que uma criança tem daquela situação, daquele momento. É igual o Henrico pode chegar aqui com uma folha, papai, olha o desenho que eu fiz, eu posso olhar e falar, só um pouquinho, espera um pouquinho, eu tô aqui com a Claudinha, então, peraí. Eu tô falando para ele só esperar. Mas a questão é o que ele está absorvendo. Uhum. Uma criança está absorvendo o que, Claudinha? Que você é mais importante para mim do que ele. Que eu tô rejeitando ele. Que eu não tô dando afeto que ele tá precisando agora. O que os nossos filhos querem? Afeto, aproximação, toque, ouvir a nossa voz. Às vezes a gente quer ensinar a Bíblia para os filhos, mas a gente precisa ensinar o amor da Bíblia para os filhos. Uhum. Como? Em atitude e comportamento. Não adianta nada eu falar, leia, esse Deus do amor, se ele não vê amor em mim. Se ele não sente o amor que eu tenho por ele. Os nossos filhos precisam viver a experiência do amor dentro de casa. Senão não adianta nada eu levar na igreja e falar de um amor de um Deus se ele não está vendo dentro da casa dele. Não faz sentido. Aí que vem a religião, a religiosidade. Por isso que muitas pessoas não conseguem chamar Deus de pai, né? E aí o que acontece? Deus se revelou como pai. A primeira menção que eu tive foi meu pai biológico. Quando eu ouço falar que Deus é pai, eu igualo os dois. Se eu pergunto para o Henrico, que tem 5 anos, quem é pai? O Henrico vai falar o papai Cacá. Se você perguntar para a Antonella, que tem 11, ela vai falar tem o Deus pai e tem o papai Cacá. Uhum. Ela já relacionou. A Antonella vê Deus como eu sou para ela. Isso é muito profundo. E o que acontece? Deus se revelou como pai. Jesus é nosso irmão, primogênito. Mãe, Espírito Santo. A mãe, ela tem atributos como o Espírito Santo, ajudadora, conselheira, advogada, intercessora. Então, eu vi que eu tinha problema com meu pai e com a minha mãe. Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 5, 6 anos. E eu ficava mais na rua do que em casa. Ficava mais com meu irmão, Jesus, com os amigos, do que com meu pai e com a minha mãe. E aí chega na igreja, de quem se fala mais na igreja? Jesus. De quem se canta mais? Jesus. A igreja está órfã. Esses dias, uma pastora que a gente foi numa viagem, a pastora falou assim, Cacá, eu acabei de voltar no congresso da Bethel Church. E a Bethel, em todo o resumo, falou desse congresso. A humanidade vai ter um reavivamento a partir do momento que curar a orfandade. A igreja está órfã. A igreja só fala de Jesus.
precisamos falar e ter intimidade com Jesus, mas nós precisamos falar do Pai e ter intimidade com o Pai, e falar com o Espírito Santo e ter intimidade com o Espírito Santo. Porque Jesus, o Pai nos deu o Espírito para habitar em nós. O Espírito Santo nos revela Jesus, e Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele nos leva até quem? Até o Pai. O Pai é o destino final. A plenitude de uma vida espiritual está em ter um relacionamento íntimo com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E nós precisamos chegar no destino final. O destino final é o Pai. Por isso que na igreja, quando você ouve falar, raramente fala de Deus, Senhor, Todo-Poderoso, máximo um Pai. Se você olhar em Romanos 8,15, fala, eu não dei a vocês um espírito que os escravize para novamente temer, mas um espírito de adoção, no qual vocês podem clamar Abba. Pai. O que significa papai? Abba? Papai, papaizinho, é íntimo. Eu nunca vi ninguém no púlpito falar de papaizinho. Nunca vi. E você não vê essa intimidade com Deus Pai. Tudo é Senhor. E tem pessoas que sofreram muito com o pai biológico, né? Aí é pior ainda. Aí é pior ainda, né? O abandono, a separação de um pai que depois nunca mais voltou pra ver o filho, já criou outra família, foi embora, rejeitou. Para você ter noção, Claudinha, tem 8 tipos de pai biológico que traz 8 tipos de um Deus distorcido. Eu preciso de 3 horas só para falar sobre isso. Eu sei que eu já fui nas E aí, palestras. o que acontece? Vamos falar de um pai ausente. Pode ser o presente mais ausente, que é o pior, que você vê o teu pai, mas ele não te dá atenção, afeto, carinho. Pode ser um pai que foi embora. Pode ser um pai que abandonou sua mãe e foi embora. Pode ser, então, assim, um pai que faleceu. Cacá, meu pai faleceu, eu tava na barriga da minha mãe, eu tinha 5, 6, 7. Do 0 aos 10, 12 anos é a construção de um ser humano. A alma do ser humano é construída do ventre, não é nem do 0, do ventre aos 10, 12 anos. Você construiu a alma do ser humano. Ele vai ser o que foi construído ali. O iPhone é diferente de um Samsung, cada um funciona de uma forma. Foi programado, acabou. Um não funciona igual ao outro. O ser humano ele ainda tem como se reprogramar diante de tudo isso, ter cura. Romanos 12,2 fala de renovação da mente, fazer toda essa reestrutura. Mas o que acontece? Essa questão de começar ali no ventre, e aí voltando pro pai que abandona. A criança, por exemplo, o pai faleceu, mas Cacá, meu pai não queria ir embora, mas você absorveu o abandono. E aí o que acontece? Se você perguntar para um ateu, ou o pai dele era ateu e ensinou ele a ser ateu, ou ele não tinha um relacionamento com o pai. Pergunta para um ateu. O problema é que a gente julga um ateu. Ao invés de amar o ateu, se aproximar dele e ele entender que o buraco dele, ele só não acredita num Deus porque é simples. Imagina que eu sou o seu pai e você me olha desde pequeno e vê meu pai. Eu não te dou atenção. Aí passa uma certa idade que você ouve falar Deus é pai. Na tua cabeça peraí, esse pai que eu vejo não se relaciona comigo, você tá louca de falar pra mim que um pai que eu não vejo me ama. Vai me amar, vai cuidar de mim, vai... Literalmente ele fala, você tá viajando. E cognitivamente ele tem razão. A questão é que ele não teve o encontro que eu e você tivemos. Então se ele não teve essa experiência desse encontro, como é que ele vai crer em algo que ele não vê? E faz sentido. Ao invés de eu julgar um ateu, eu tenho que amar esse ateu. E mostrar através do amor desse pai que ele é amado. Por mais que ele não acredita nesse pai. Sim. Então eu vejo hoje uma igreja muito... Tem igreja abusiva, tem igreja que te traz peso, tem igreja que acusa. Mas eu acho que tá faltando essa igreja que ama. Essa igreja que realmente... Acolhe, né? Acolhe. E que realmente, Claudinha, mostre o pai. O que acontece? Para mim, o básico teria que ter numa igreja você chegou na igreja, quebra laje de alma, resolve o teu passado, vamos resetar. Agora você vai ter paternidade, você vai curar a paternidade. Depois a orfandade, questão com a mãe, perdão, auto-perdão, rejeição, só isso aqui. Você vai curar as principais feridas da alma dessa pessoa. Aí o que acontece? Hoje em dia as igrejas te ensinam um monte de coisa, você sabe doutrina, você sabe um monte de coisa, mas você não tem intimidade com o pai. É a mesma coisa, imagina que o Henrico Antonella me obedece, que o Henrico Antonella, meu livro está chegando também, eles vão conhecer o meu livro,
vão falar do meu livro, vão falar de mim, vão estar próximo de mim, mas não vão ter intimidade comigo. Não faz sentido. E eu vejo a igreja assim hoje. Ela sabe do livro, prega o livro, fala desse pai, mas não tem intimidade com ele. Tem intimidade com o filho. E eu preciso ter intimidade com o pai, com o filho e com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o que está hoje dentro de nós. O Pai e Jesus está no céu. Jesus falou, eu vou enviar o Paracleto, o ajudador, o conselheiro para vocês. Ele vai te mostrar quem sou eu, quem eu fiz. Ele vai te fazer lembrar tudo que eu falei. E é ele que vai conduzir vocês. E às vezes a gente não tem intimidade com o Espírito Santo porque tem um problema com a mãe. Se eu não curo a minha orfandade, a questão com a minha mãe, eu não vou conseguir ter intimidade com o Espírito Santo. E aí, se eu não tenho intimidade com o Espírito... Aí a pessoa fala assim, Cacá, mas eu não ouço Deus. Falo, como é que tá a tua alma? Quem grita mais, a alma ou o Espírito? Você não consegue ouvir Deus porque tua alma tá gritando. Tá fazendo muito barulho na sua mente, você não consegue ouvir. Cacá, mas eu não sinto. Fala, engraçado. Como é que você não sente algo que tá dentro de você? Olha como você está. Mas aí, porque aí vem a questão da orfandade. Então, aí só para fechar a paternidade, por exemplo, para eu poder viver a minha identidade, se eu curo primeiro a minha paternidade, agora eu sei quem eu sou. Porque nós temos duas identidades, Claudinha, uma na alma e no espírito. Quando eu aceito Jesus na minha vida como único Senhor e Salvador, eu nasço de novo na hora. Instantâneo, o Espírito Santo habita em mim. Eu sou filho no espírito. Mas é minha alma. As feridas que meu pai deixou, que eu não curei. E eu não consigo ter relacionamento íntimo com Deus Pai. As feridas da minha alma que a minha mãe deixou, eu não consigo ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Então eu sou um filho no espírito, mas na alma eu sou escravo. Eu não dei vocês um espírito de escravidão para novamente temer, ter medo. Olha isso. Então tá cheio de filhos e filhas vivendo como escravos, por falta de uma cura da alma. E as pessoas Até pessoas que já creem em Deus, que já estão na igreja há muito tempo. Tem pessoas que... Teve uma senhora de 64 anos que tornou minha aluna da mentoria. Ela falou, Cacá, eu ia morrer... Eu tô na igreja há 40 anos. Eu ia morrer sem viver a minha identidade. Eu ia morrer sem ter intimidade com Deus Pai. E com o Espírito Santo. É uma coisa mecânica. Acorda, faz uma oração. Obrigada, Senhor, por esse dia. Amém. E vive a sua vida sem ter a presença, sem intimidade, né? Pode até ter a presença... Pode até fazer muita coisa, pode até orar, expulsar Deus. Você pode fazer tudo. A questão é, que adianta eu fazer tudo isso e não ter intimidade com Deus Pai? Que adianta eu fazer tudo isso, implantar igrejas, expulsar demônios, fazer tudo isso e eu não ter intimidade com o papai? Eu fazer como tudo se, por isso... exemplo, eu chegasse na casa do meu pai e chegasse e falasse, soberano Augusto, cheguei na sua casa e abraçar ele assim com uma reverência. Ou de longe, ou eu chegar na casa do meu pai, abrir a geladeira, oi pai, cheguei, pôr o pé no sofá. Dá um beijo, um abraço, abre a geladeira, pega o que eu quero. Então essa é a diferença, né? E é uma diferença brutal. E com a tua mãe é a mesma coisa, o Espírito Santo. Então, eu vejo... É um problema da humanidade, Claudinha. Eu fui ministrar no Japão, não muda nada. O problema é humano, o problema é da igreja que só ensinou a falar com Jesus. Então, é algo que precisa de cura. E aí a alma e espírito, só para entender isso. Espírito é o que me liga a Deus. A alma é onde está pensamento, sentimento, vontade e desejo. É onde estão os buracos da minha vida, onde estão as maiores feridas da minha vida, está na minha alma. E as pessoas, e a igreja espiritualiza tudo. A Graça, há um tempo atrás, entrou numa depressão, entrou no burnout, uma depressão, ela morreu espiritual. Eu falei, não é. Deus me mostrou que não era espiritual. Fomos ver o problema. Um pouquinho de alma, 20%, 80% era o corpo. Faltando os hormônios desregulados, faltando vitaminas, ferro lá embaixo, o ferro dela, a ferritina, estava quase que zero. Você com ferro zero, você não consegue levantar da cama. E sabe o que é mais louco, Claudinha? É aí que o inimigo entra. Por quê? Você não consegue levantar da cama, você está cansado, porque a ferritina te toma toda a tua energia quando você não tem ela, e você não quer nem orar, você não quer ler a Bíblia, você não quer fazer nada espiritualmente. E aí você vai na igreja, a pessoa, você está depressiva, é coisa espiritual, sobe um monte, e Deus está falando, para,
Você não tá aguentando levantar da cama. Como é que você tem que subir o monte, querida? Calma, deixa eu cuidar de você. Sabe o que você precisa agora? Cuidar do teu corpo. Corpo, alma e espírito. A gente tem que saber, né? Que nós somos corpo, alma e espírito. Discernir, né? Pra isso. Nem tudo é espiritual, nem tudo é emocional, nem tudo é físico. Nós somos... O mundo é espiritual, o mundo físico foi feito pelo espiritual, nós entendemos. Tudo tem guerra espiritual. Sim, mas se eu não cuido da minha alma e do meu espírito, eu vou atrapalhar a minha vida espiritual. Se eu não cuido do meu corpo e da minha alma, eu vou atrapalhar a minha vida espiritual. E às vezes as pessoas falam, não, você tá com demônio. Falam, não, você tá com problema de hormônio. Os hormônios não é demônio, é hormônio. Seus hormônios estão desregulados. Suas vitaminas estão baixas. Então, não é nenhuma oração, vai no médico. Suplementa, cuida da sua saúde física, que daqui a pouco você volta. E foi muito rápido. Quando a Graça entendeu, reposicionou tudo isso, acabou. E ela estava em guerra espiritual. É aí que o diabo entra e joga. Você tá fraca. Você não tá orando. O que você fez? E a gente acha que com Deus eu tenho que fazer algo para ele me dar algo. Isso é o Deus da religião. Não, é o Deus da graça que a gente tem. Ele já deu tudo, Claudinha. Deu tudo, é de graça. Eu preciso fazer algo para Deus. Deus já fez tudo. Ele só quer que a gente seja filho. Só isso, Claudinha. Filho. E filho sabe se posicionar. Filho sabe amar, filho sabe perdoar, filho sabe olhar para o outro com o olhar de Jesus, do Pai, do Espírito Santo. Tá precisando quebrar a religiosidade. Maduros, né? Porque eu vejo muitos filhos, às vezes, infantis, entre aspas. Porque, assim, por exemplo, minhas filhas, né, têm 4 e 3 anos. Então, a Cecília e a Estela, elas só me pedem coisa. Mamãe, eu quero isso. Mamãe, eu quero presente. Mamãe, eu quero passear. Mamãe, eu quero isso. Eu posso estar cansada, eu posso estar o que for. Elas vão lá, elas não me acordam de madrugada. Elas não querem saber se eu tô bem, se eu não tô. Sim. Só pedem. Agora, quando a gente cresce, por exemplo, eu, uma filha madura dos meus pais, eu falo pro meu pai, tô preocupada com você, sua saúde. Você não tá fazendo exercício físico, você não tá se alimentando bem. Mãe, como é que tá seus exames? Mãe, você tá se cuidando? Então, assim, filhos maduros também se preocupam com o pai. Pai, o que o senhor quer que eu faça? Quem que o senhor quer que eu cuide? Quem que o senhor quer que eu visite? Né? Como que eu posso fazer? Eu posso cuidar do Senhor também, né? Sim. Não apenas só pra nós e pedindo, não, né? Claro. É realmente ser filho. Filha, é aquilo, E quando você vive a tua identidade, Claudinha, você faz sem perceber, você faz de forma... O automático, quando a pessoa está curada na alma, vivendo a identidade dela, ela faz no automático que ela deve fazer conforme um filho, uma filha maduro. O ruios, né? Que é o filho maduro. Filho maduro. Então, e tem pessoas que fazem, mas é algo externo. Eu faço para eu ser aceito. Aí vem problema de rejeição. Eu faço porque eu preciso fazer para Deus me dar algo em troca. E não é que eu tenho que dar, ele já deu. Eu tenho que receber e tenho que me posicionar. Vamos errar, vamos falhar, vamos pedir perdão, vamos perdoar, mas o que eu preciso é viver a identidade de filho com essa paternidade do papai, de chamar ele de papai. Eu oro, eu falo com os 3 de forma íntima, mas eu preciso chegar no destino final e chamar ele de papaizinho, querido, aquela coisa... porque isso é íntimo, é igual as meninas chegar, te chamar Claudinha, você vai falar, o que é isso, filha? Ou falar mãe, ou falar mamãe, falar mamãezinha linda, eu te amo, você derrete. Quando elas falam mãe, eu falo, que mãe o quê, filha? Mamãe. Mas quando fala mamãezinha linda, você não derrete? Eu te amo, a gente fica boba, né? A pergunta é, Deus está derretendo quando ele ouve a nossa voz? O pai está derretendo. Isso é profundo demais, né? Será que o pai está derretendo em ouvir? Ou só está ouvindo, Pai, Deus Todo-Poderoso? E fala assim, eu sou próximo. Eu quero te ouvir. E disponível, né? Total. Totalmente. Ele só está esperando a gente chegar a ele, né? Ele é totalmente disponível. Tá pronto nos ouvidos apostos. É verdade. Bom, gente, o Kaká, a gente podia ficar aqui, sério, umas 10 horas conversando. Eu já fui em palestra dele, assim, de 6 horas e a gente não cansa de ouvir ele falar. Mas agora vamos pular por um outro tema, porque o Kaká fala de vários temas muito interessantes, que é sobre a
a mentoria das que ele faz com as mulheres. Depois vocês podem chamar ele nas redes sociais, gente, para você conhecer mais essas mentorias que ele faz com as mulheres, os cursos que ele tem, que são riquíssimos. Eu já fiz uns cursos dele, são muito bons. Esses também tem quebra de laço de alma, é muito profundo, paternidade, orfandade. Perdão, auto-perdão, é muito rejeição. Legal. Então procura depois lá o Kaká para vocês conhecerem mais essa mentoria que ele faz. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para ele é: como um homem pode ser mentor de mulheres de forma saudável, segura e bíblica? Porque você é um homem, geralmente a gente vê mulheres mentoras de mulheres, né? Sim. Agora um homem mentor de mulheres, como que é isso? Muitas mulheres já me perguntaram isso. Primeira questão é: como é que eu consigo me conectar com as mulheres? Primeiro, hoje o que eu ajudo inicialmente as mulheres e chamo a atenção delas na rede social, Claudinha, é que eu fui o homem que feriu elas. Eu sou aquela pessoa que foi transformada, que hoje fere ela, e hoje eu sei o caminho de como ajudar ela a se curar disso. E Deus nos chamou, Claudinha, para a família. Mas inicialmente ele mostrou que era com as mulheres. Ano que vem nós vamos virar a chave do nosso projeto para família, para casamento, para homem e mulher. Eu atendo muitos homens, muitos casais, ministro para casamento, para casais, para tudo. Hoje tem muito mais mulheres, né, que nos procuram, mas essa questão de ajudar a mulher é algo que, primeiro, às vezes a mulher tem esse problema com o pai. E ela vê em mim um homem, um símbolo de um homem como se fosse o pai dela, cuidando dela, podendo ajudar ela. Há um outro ponto que as mulheres hoje têm uma energia masculina muito alta, de 35 a 55 anos. É uma geração que ela teve que se virar mais cedo, ela teve que ser mãe dos irmãos, ela teve que trabalhar mais cedo, ela teve que fazer as coisas hoje antecipadas. Hoje é muita cobrança da mulher, né? Muito. Além da sociedade, essa autocobrança, esse empoderamento que é uma mentira. O verdadeiro empoderamento feminino está na identidade dela. A mulher vai viver a identidade dela, ela vai ser empoderada de verdade, vivendo a identidade dela de filha. E aí, essa questão com as mulheres, quando a mulher chega e fala: Kaká, como é que você pode me ajudar? Então, tá, da energia masculina, voltei. Aí da energia masculina, o que acontece? Essa mulher, ela quer ver um homem falando com ela. E às vezes dando pancada na fala, naquela coisa, porque a energia dela é muito alta. Aí às vezes a energia é muito baixa e não é um homem, é aquele homem meio... E ela fala: esse cara aí não vai dar conta. Então tem hora... Eu não gosto de ficar batendo, mas tem hora que tem que bater quando eu falo com a fala, com a postura, por amor à vida dela. Agora há pouco eu estava atendendo uma mulher que eu estou fazendo mentoria individual com ela, e ela está num casamento com um cara que é narcisista. O cara não dá atenção para ela, ele já largou dela 5 vezes, agora largou de novo. Ela levantou o cara, e muitas dessas mulheres com energia masculina alta, ela levanta um homem que é zerado, e ela levantou esse cara. Agora ele tá bem e largou ela. E ela tá assim, e é uma médica, uma empresária, que ela falou: Kaká, enquanto eu tô fazendo o procedimento, eu tô chorando aqui, eu não tô aguentando, ela tá doente. Nossa. O cara deixou ela doente, e pior que ela levantou esse cara. Kaká, como é que... Aí eu tô ajudando ela nesse processo, mas tem hora que eu tenho que bater firme e falar: para de se enganar, para de olhar pra ele. Você já entendeu, Kaká, eu já entendi que ele é um narcisista, então acabou, querida. Sai desse problema, você não tem mais o que fazer, ele não quer ajuda. Se ele quiser ajuda, ele precisa de uma ajuda muito forte, ele precisa de querer muito, e vai demorar no mínimo 6 meses pra esse cara ser curado e transformado. Você tá disposta? Kaká, eu tô assim há 7 anos, eu tô doente, não sei. Chega. E aí eu vou, aí ela toma um choque: não, eu vou fazer isso e tal. Claudinho, eu tenho histórias bizarras de casamento, de mulher solteira, de casais, de pastores, de liderança, histórias que você fala assim: meu Deus. E no resumo, tudo que precisa: cura e libertação. Não tem segredo. O casamento é bênção. Mas se não tiver cura e libertação, os dois vão se ferir mais ainda. É um dando facada no outro e voando sangue para os filhos. Ferida sobre ferida. E os filhos estão recebendo tudo do mesmo jeito que recebemos dos nossos pais, das feridas deles. A questão é: eu estou resolvendo isso dentro de mim, do meu cônjuge, para a gente não passar para os filhos e trazer uma nova geração. E aí eu vou impactar outra geração, e os filhos dos meus filhos serão melhores ainda. Então tá na nossa mão. E eu falo isso para as mulheres: tá na sua mão. Não adianta você correr atrás de um homem, não é um homem que vai resolver a tua vida. O que vai resolver a tua vida é você estar bem com você mesma, curada, liberta, restaurada, com intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo.
aí você vai estar pronta para receber e atrair o homem curado, porque você atrai o que você é. É o mapa do amor. O que é o amor para mim? O que eu vi do casamento do meu pai com a minha mãe, meu pai comigo e minha mãe comigo. Isso é amor na minha cabeça. Eu vi um neurocientista falando isso ontem. E ele falando de forma neurocientífica. Eu vou direto ao ponto e resumo de uma forma que a pessoa fala, é isso, porque nós somos exemplo. Como é que os nossos filhos repetem coisas nossas sem a gente perceber? Do nada, você fala assim, por que você está fazendo isso? Impressionante. Fala, foi o papai que fez. Você vai falar o quê? Os nossos filhos absorvem tudo, eles são uma esponjinha. O que eles estão vendo, eles estão reagindo. Simples assim. O que eles estão vendo no celular, o que eles estão vendo na televisão, estão reagindo. Com quem eu deixo meus filhos? O que eles estão vendo? O que está acontecendo na vida deles? O que está entrando no cérebro deles, na alma deles, que eu não estou observando? E fora o que eu e meu cônjuge entregamos para eles. Então, assim, os filhos... então, trazendo para a vida da mulher, ela precisa cuidar dela, é o primeiro passo. Então, eu me conecto com a forma, assim, eu tenho amor e carinho e respeito pela mulher. Eu vejo a mulher como um ser humano, Claudinha. Eu vejo um homossexual como um ser humano. Eu vejo um homem como um ser humano. E é assim que Deus vê as pessoas, né? Com amor, né? Não julgando. Então, nós vamos ser fariseus. E aí é completamente diferente do que Jesus pregava. Julgador, né? Só tem um e juiz só tem um. Eu só preciso... Porque quando eu olho para uma pessoa, Claudinha, seja homem ou mulher, eu olho para a história dela. E quando você olha para a raiz, para a história, você entende tudo. Não tem segredo. O abusador foi abusado. Não tem segredo. Feriu, ou ele precisa de cura e libertação. Se ele não quiser, ele vai continuar fazendo o que ele faz. Tá programado, o HD está programado. Então eu vou viver minha programação. Então, no caso das mulheres, eu tenho prazer em conversar com as mulheres, em ajudar. Eu sou um homem que... Eu tinha uma ligação muito forte, tenho até hoje com a minha mãe, tinha uma ligação muito forte com a minha avó. Minha mãe e minha avó punha no colo, beijava, abraçava, dançava. Com a minha mãe eu faço isso ainda hoje. Eu tenho uma ligação muito forte com a esposa do meu pai, com a minha sogra. Minha sogra, eu sou apaixonado da minha sogra. Tem gente que odeia a sogra. Eu sou apaixonado da minha sogra. Minha sogra me amou antes da Grace. Que legal. E também com a Grace e Cantonella, que são as mulheres da minha vida. A gente tem uma conexão muito forte. Então, eu tenho essa facilidade com a mulher. Quando é com o homem também, quando tem que ir na pancada, é um dom a gente também, vai... né, que Deus te deu pra falar com a mulher, né? Sim. E tem uma pergunta, Cacá, que eu acho que ela é até muito interessante pra mim, e eu tenho certeza que as nossas espectadoras aqui vão se identificar, porque eu já tive um relacionamento abusivo e acredito que muitas mulheres também já passaram por isso. Então eu queria te perguntar, Cacá, por que você acha que tantas mulheres fortes, inteligentes, cheias de fé, às vezes se envolvem em relacionamentos abusivos e esquecem o seu valor? Tá. Primeiro, ela tá buscando... O que é uma mulher? 95% das mulheres, Claudinha, buscam um homem igual ao pai dela. Então, se o pai foi abusivo, ela vai buscar um homem abusivo. Se o pai foi... então, assim, tudo... Qual que é a primeira referência de um homem para uma filha? É o pai. A Antonella, a primeira referência... de homem, ela vai procurar um homem igual a mim. Quando eu dou curso para homem, eu falo assim, quem tem filha? Levanta a mão. Aí os caras levantam. Fala assim, você sabia que a sua filha vai buscar um homem igual a você? Aí ele tem uns que já faz uma cara. Fala, a pergunta é, a sua filha vai buscar um homem abençoado como você? Que exemplo que você é de homem? E detalhe, tem mulheres que falam assim, Cacá, mas meu pai foi tão bom... Aliás, esse dia uma mulher, um atendimento, ela falou, meu pai foi tão bom comigo como pai, mas ele foi péssimo com a minha mãe, ele traía a minha mãe. Falei, querida, presta atenção. Se seu pai, você vem falar pra mim que teu pai foi um bom pai, se a mulher mais importante da vida dele, ele tratou ela mal, traindo, machucando e ferindo, isso é um bom pai pra você? Ela tomou um choque. Por quê? Ela viu que realmente ele não era um bom pai. Porque um bom pai, ele trata bem a mãe. Um bom pai... A pessoa mais importante na minha vida, Claudinha, é minha esposa. A Antonella precisa ver o amor que eu tenho pela minha esposa. E eu preciso também transmitir esse amor para Antonella. Esses dias, ela fez 11 anos. Faz 3 anos que há 2 anos seguidos atrás, eu fui e levei um buquê de rosa para Antonella na porta da escola no dia do aniversário dela. E no 2º ano, eu levei o Henrico junto. Por quê? Eu trouxe o Henrico, falei, eu vou dar um bombom, você vai dar a flor. Eu tô mostrando pro Henrico o que é ser homem, e eu tô mostrando pra Antonella o que é ser homem.
E eu tô falando da identidade dos dois. Eu tô criando a identidade dos meus filhos, posicionamento de um homem ou de uma Como mulher. ele deve tratar e como ela deve ser tratada. Isso, como ela tem que receber o amor. E agora, com 11 anos, eu comprei uma correntinha pra ela, dessas que tem essas, como é que chama aqueles? Pandora, assim. Daquele tipo lá. E eu coloquei tinha um de coração escrito Dead. E um outro que tinha uma chavinha do coração e tal. Falei, filha, papai quer te dar um presente. Dei alguns e falei, esse aqui é especial. Mas você só vai pôr ele se você aceitar o que eu vou te falar. Falei, filha, vou até segurar aqui pra não chorar. Eu falei assim, filha, o teu coração é do papai. Mas um dia vai chegar um momento que teu coração vai ser do teu marido. Se você colocar essa pulseirinha, nós vamos fazer um combinado. Se você colocar essa pulseirinha, você vai fazer um trato comigo que você só vai casar com esse homem se eu der a bênção. Na hora ela falou assim, papai, eu sei. Eu sei porque o senhor quer o melhor pra mim. E eu falei, filho, o papai tem... Deus Pai tem um homem 1000 vezes melhor do que o papai pra você. Ela, não, papai, igual você pra mim, tá maravilhoso. Então, e ela pôs a pulseirinha. E é muito importante isso, assim, ter a bênção dos pais na hora do casamento. É muito importante, né? Importantíssimo. A gente vê pessoas que se casaram sem a bênção dos pais e sofreram muito as consequências, né? Nós somos autoridade sobre os nossos filhos. E ali, a gente fez esse compromisso, mas eu lembro uma vez, dando um curso para umas mulheres numa igreja, e a Antonella foi, a Graça, as crianças, e tinha os decretos do futuro marido. Aquele dia foi difícil. Porque eu acabei de ensinar as mulheres a fazer os decretos que eu fiz pra Graça, e eu ensino as mulheres a fazer pro homem, porque a mulher tem que alinhar com o homem. Quem que é o homem que Deus tem pra vida dela? Porque ela não sabe nem o que ela quer. Claudinha, pode ficar lá mais 1 hora sobre isso. As mulheres não sabem nem o que ela quer. Não sabe. Eu fiz o decreto do Conrado, mas eu escrevi só 6 coisas. Você fez 40, acho que você foi mais mais exigente. de 40. Eu fiz só 6. E sabe mas por que tem que ser exigente? Eu falo para pras mulheres, você tem que ser exigente. Você não pode, você tá velha, você tá isso, você tá... Eu falo, querida, você é filha de Deus? Sou. Você acredita que Deus vai trazer um pai, um homem abençoado? Eu falo, você tá vendo? Você tem que curar a tua paternidade porque você não confia em Deus. Teu pai não era confiável. Teu pai mentia pra tua mãe, mentia pra você. Olha como é que é o buraco. A gente sempre volta no pai, na mãe, nos buracos da infância. A psicologia diz Porque que revela nós tudo. somos rastros e restos da infância, né? E aí vem tudo à tona. Em todas as áreas da nossa vida, no casamento, numa busca de um amor também. Então, e aí a Antonella foi, fez... Aí terminou, ela falou, papai, eu fiz meu decreto. Eu falei, qual? Ela falou assim, do meu futuro marido. Eu falei, ai... Ela tava com 10 anos, não fala isso pra mim agora não, tá tão cedo, filho. Aí eu falei, deixa o papai ler. Comecei a ler, ela falou, eu quero um homem que nasceu de novo. Eu quero um homem saudável. E começou, na hora que eu li, comecei a chorar, dei um abraço nela. Porque ela vê essa verdade em casa. Eu não sou perfeito, mas ela vê eu abraçando, beijando a Graça todo dia. Falando eu te amo todo dia. Eles veem esse afeto nosso. Eles veem a verdade em casa. Porque os nossos filhos vão viver o que eles vivem em casa. Então, eu acredito sim que Deus tem um marido abençoado para essa mulher. Essa mulher ela tem que ser essa mulher abençoada por esse marido. Porque esse homem, ele quer uma mulher também no nível que ela está buscando. Então, o que eu falo para as mulheres? Você às vezes está buscando algo que você não está se posicionando como isso. Você não é essa mulher hoje. Você não está curada e ferida. Você não está curada, você não está liberta. Como é que você quer um homem curado e liberto para você? Mas é aquilo, Claudinha. Às vezes a pessoa não consegue enxergar as feridas nela. Por isso que às vezes eu preciso ter tempo com a pessoa para entender. Quando eu faço um atendimento individual, a pessoa fala, meu Deus, agora eu entendi. O buraco está dentro de mim. Realmente tem coisa aqui. Eu quero essa cura. Porque tem coisas que às vezes a gente não sabe e nem a própria pessoa sabe. Porque eu tenho muitas amigas maravilhosas que eu amo demais, que são assim preciosas e não conseguiram encontrar ainda um marido. E eu vejo assim, como que eu poderia ajudar, né? E aí, eu conversando com você, eu sei que talvez tem coisas que eu não poderia ajudar porque eu não sei essa profundidade. Às vezes nem elas sabem o que elas precisam resolver internamente, né? Por isso que é muito importante essa mentoria, né?
Essa mulher hoje que eu tô fazendo a mentoria individual com ela, que é um outro nível, né? Tem em conjunto e tem individual. Ela falou assim, é uma médica, bem-sucedida, linda, conhecida e famosa na cidade. Nossa, quase que eu falei o nome da cidade. Uma cidade grande, famosa. E ela falou, Cacau, eu tô me sentindo feia. Olha o que ela falou, Claudinha. Que ontem um cara parou ela na rua pra falar umas coisas pra ela e falou, nossa, você é linda, hein? Não sei. Falou, Cacau, eu queria brigar com o cara, mas eu me senti tão bem. Falei, a mesma coisa de você passar em frente a uma construção e o pedreiro... Você fala, como assim? Você é essa mulher, mas esse homem destruiu a tua identidade. Você permitiu. Você precisa reconstruir isso, você precisa curar isso em você. Você não está enxergando a tua beleza. As mulheres não conseguem enxergar a beleza delas por problema da identidade. Nossa, outro dia uma amiga minha que é tão linda falou assim, nossa, eu me sinto feia. Eu falei, como que você se sente feia? É problema de identidade, Claudinha. Uhum. E um passo antes é a paternidade. Uhum. Então, você vê mulheres que não enxergam a beleza delas. Uma vez eu jogando tênis com um cirurgião plástico famoso de uma cidade próxima aqui, muito famoso. Falou, Cacá, você precisa me ajudar com as minhas pacientes. Falei, por quê? Falei, não, cara, tem hora que eu não tenho mais nada que fazer no rosto da mulher. Acabou os procedimentos. O rosto dela já não suporta procedimentos. E ela ainda eu falo pra ela, filha, o teu problema não é, não é externo, é interno. Falei, Cacá, você precisa me ajudar com essas mulheres internamente, porque o problema... Eu falei, eu sei. O problema do ser humano tá dentro. Claudinha, eu posso estar com cabelo sem. Posso estar com dinheiro sem, com barriga. Eu sei quem eu sou em Deus. Simples assim. E aí eu me posiciono assim. Eu não sou inferior a ninguém, nem superior a ninguém. Eu sou filho como você é filha. Então, é viver essa identidade. E é um processo. Porque quem dá a identidade é o pai. São anos de construção de uma identidade que... Quantas vezes a mulher já ouviu? Você é burra, você não dá conta, você não é ninguém. Lá em Maringá, uma mulher virou e falou assim, meu pai falava que eu ia ser uma prostituta. Nossa. E eu perguntei pra ela, o que você virou? Ela é uma prostituta, Cacá. Lá em Maringá. O laço de alma dela, todo mundo já tinha sentado, ela não parava de falar os nomes. Foram folhas e folhas. Eu senti a dor dela. Mas ela falou, Cacá, eu me libertei. E eu não sou uma prostituta mais. Eu tô tomando posse da minha identidade de filha de Deus. Eu não sou mais o que meu pai dizia sobre mim. Então isso é muito sério. Os nossos pais, nós, né, também temos poder sobre os filhos de abençoar ou amaldiçoar. Tanto em palavra quanto em contexto. Então isso é muito profundo. E eu não tô aqui para culpar meu pai e minha mãe, nem teu pai e tua mãe. A questão é o que eu vou fazer do que fizeram comigo. Do que eles me entregaram. Eles entregaram do jeito deles, da forma deles. Eu só preciso resolver isso dentro de mim. Quando eu resolvo isso dentro de mim, a minha vida é transformada. E é transformada em todos os níveis. Uma mulher, uma vez casada, falou assim, Cacá, começou um processo comigo, ela falou assim, Cacá, meu marido virou pra mim agora falou, você tá se achando, né? Ela virou pra ele e falou assim, não, eu já me encontrei. Eu sei quem eu sou. Uhum. E eu sei o marido que eu mereço. Então começa a se posicionar. Não, eu falei, eu não queria estar no lugar do teu marido ouvindo isso. Mas ela estava depressiva, tomando remédio. Em pouco tempo parou de tomar remédio, saiu da depressão. Ela se posicionou e até o casamento começou a melhorar. Porque às vezes a mulher quer que o marido transforme, que o marido mude. Querida, muda você. É tipo assim, troca a fechadura que a chave vai ter que mudar. Não tem como, né? Não tem. E ele começou a ver a transformação nela. E muitas vezes o marido vem depois. Uhum. Me ajuda. Me ajuda aí. Ô, Cacá, e qual que é o maior erro que as mulheres cometem na hora de orar pelo seu futuro marido? Tá. Primeiro ela tem que saber o que ela quer. Tem hora que eu pergunto pra mulher, o que você quer? Eu quero um homem temente a Deus. Aí eu já, de cara, eu falo assim, o que é um homem temente a Deus pra você? Aí ela não sabe isso. É um homem que vai na igreja. Cacá é um homem que ora. Cacá é um homem que lê a Bíblia. Eu falei, só isso, querida. Temente a Deus até o diabo é. O que você precisa é de um homem que nasceu de novo. Uhum. Eu quero um crente. Crente no quê? Todo mundo crê em alguma coisa, até o diabo crê. A questão é, esse homem nasceu de novo? Eu tô ajudando uma mulher que ela traiu o marido mais de 10 anos. E vai na igreja desde os 8 anos de idade. Filha de pastor. E ela falou, Cacá, é impressionante o amor, o carinho, o respeito que você tem pela minha vida.
e eu vejo... Eu não consigo, às vezes, ver o homem que você era, que você fala pra mim, não é possível que você era esse homem. Eu falei, mas o que você tá percebendo agora é o que Deus tá fazendo em você e a mulher que você tá se transformando. Porque ela falou, Cacá, eu já não quero mais trair meu marido. Ela fez quebra de laço de alma, curou um monte de coisa já muito rápido. Que foi um processo que foi muitas sessões rapidamente. E aí ela falou assim, Cacá, eu quero ser essa mulher. Eu falei, você já tá se tornando. Falou, Cacá, tem algumas coisas que já não tô conseguindo sentir. Tipo assim, eu ia numa aula de zumba, que um monte de coisa desce, sobe, e aquelas músicas. Cacá, eu não tô conseguindo suportar, ouvir isso mais. Falei, você tá começando a nascer de novo. Então, o que eu falo pra mulher? Primeira coisa, o homem que nasceu de novo. Cacá, eu quero um homem provedor. Provedor o quê? Financeiro, só? Não, querido, você precisa de um homem provedor financeiro. Um provedor físico, ele tem que te prover proteção física. Um provedor emocional, ele tem que proteger tuas emoções e não te deixar doente. E ele tem que ser um provedor espiritual, que é o que menos se tem hoje. Eu já ajudei casais de pastores que a mulher era provedora espiritual. Pastores. Ela era a cabeça da casa espiritual. E isso está errado. Deus colocou o homem para suportar as pancadas espirituais. É responsabilidade do homem. Uhum. E o homem está igual a Adão lá no Jardim do Éden. No final do dia, depois que eles pecaram, Deus chegou e falou, Eva, onde está você? Ele falou, não, Adão, onde você está? Perguntou para Adão. E Adão estava onde? Atrás da moita. Escondido. É o que muitos homens estão hoje dentro da igreja. É casado, está dentro da igreja, fala de Deus, isso e aquilo, mas ele não está sendo um provedor espiritual, ele está atrás da moita. E quem está provendo o espírito na casa... Tem até um livro que chama O Silêncio de Adão, não sei se você já leu, que fala muito sobre Ainda isso. não, mas já ouvi falar desse livro. E é o homem que não está sendo cabeça espiritual. E esse é papel do homem. Deus vai cobrar o homem. Uhum. Vai cobrar. Que o homem é o sacerdote do lar, né? Esse é o sacerdote. E ele tem que prover espiritualmente a casa. Todo dia. As crianças já deitou a graça, eu vou e oro um por um. Põe a mão na cabeça de um por um. Qual que é o conselho que você dá para os homens que estão nos assistindo, assim, para eles serem, como ser o sacerdote do lar? Qual uma lista de coisas que eles precisam fazer para conquistar esse posto? Eu vou contar uma verdade aqui, que quando eu casei com a Graça, eu não sabia ser esse homem. E ela era provedora espiritual. Aí sabe o que eu fiz? Primeira coisa, eu acho que é humildade. Eu virei para ela e falei assim, me ensina a ser esse homem. Ah, amor, você vai me chamar, vai pegar na minha mão e falar, vem orar por mim. Amanhã, vem cá, amor, vem orar por mim. Depois da manhã, pega na minha mão, vem orar por mim. Até virar um hábito. Até virar um hábito. Até virar um estilo de vida. E aí, quando as crianças estavam no ventre da Graça, eu já orava e já decretava a identidade deles no ventre. Você vai ser bênção, sacerdote, você é pastor, levita, profeta, você é nação santa, você é linda, amada, aceito, perdoado. Desde o ventre saiu pequenininho, falava no ouvido, falava olhando, bebê. Até hoje, eu falo isso para Antonelli e para Henrique, olhando nos olhos. Eu estou falando o que? A identidade deles. Eu estou decretando a identidade deles. Não tem palavras de maldição, é só palavras de bênção. E a questão desse homem ser sacerdote é, se a sua mulher está sendo sacerdote do lar hoje, vai falar, amor, me ensina. Me chama todo dia para orar. Eu não sei orar. Cara, orar, meu irmão, é falar com Deus. É abrir teu coração. Falar, Deus, eu não sei orar. E eu tô aqui orando. Preciso orar por essa mulher aqui, pelos meus filhos. Me ajuda, me ensina. Não é o quanto você sabe orar, mas é que Deus não é sabe oração ouvir. Bonita. Porque Deus às vezes... ouvir, né? Ai, oração... Que oração não, bonita. Disso. Deus quer um coração sincero. Sincera. Sincero significa sincera. Tirar a máscara e falar assim, ó, Deus, me ensina a orar pela minha esposa. E... põe a mão na cabeça da tua esposa, dos teus filhos. Se você tiver um olhinho de unção, unge a cabeça deles pelo menos uma vez por semana. E ali você está se posicionando como homem, como marido, diante de Deus. E Deus vai cobrar de nós. Você só precisa se posicionar. Não importa o quanto você sabe ou não orar, o quanto você conhece da Bíblia ou não. Só se posicione que Deus vai te honrar, meu irmão. E é importante também ler a Bíblia juntos, fazer devocionais juntos, né? Tem uma rotina, assim, de buscar Deus juntos, né? Quanto mais colocar a vida espiritual junto um com o outro, melhor vai ser esse casamento. Uhum. E claro, não só falar, orar, mas praticar. Não adianta nada eu ler a Bíblia com a minha esposa agora, algo de falar de amor, disso e daquilo, e eu, na hora que eu tiver a opção, o momento
de agir com ela com amor, eu vou e ajo sem amor. Eu não estou vivendo a palavra, eu só estou sabendo dela. O problema hoje é isso. Eu acho que as pessoas querem saber demais e tá vivendo de menos. Saber não transforma a minha vida. O que transforma a minha vida é viver o que eu sei. Então não adianta eu saber a Bíblia inteira e não viver meia dúzia de versículos. Eu prefiro viver meia dúzia de versículos e não saber a Bíblia inteira. Porque o que vai transformar a minha vida é minha prática e não meu conhecimento. Tem muitos pastores que eu já atendi que você fala assim, como assim, cara? Que você tá nesse estado? Conhece muito. E vive pouco. Não resolve. O próprio Deus disse, né? Que um dia a pessoa vai chegar lá e fala assim, poxa, mas eu expulsei demônios, eu levei pessoas a te conhecer e tal. Aí Deus pega e fala, não os conheço. Aí a gente volta pra identidade. Ele vai chegar lá e falar assim, filha, entra. Não, mas eu tenho diploma XYZ, eu tenho tal... eu fui consagrada, a bispa, a pastora, a levia. Ah, mas eu expulsei demônios, eu fiz 100 mil igrejas. Ele falou assim, eu não te conheço. Ele só vai falar, filha, entra. É forte, né? Mas ao mesmo tempo é tão básico. É tão simples, Claudinha. É que as pessoas querem viver o extraordinário. Mas para eu viver um extraordinário, eu preciso eu viver o ordinário. Para eu ter um casamento extraordinário, que se fala hoje em dia, é o ordinário que eu tô há 14 anos, todo dia acordando e falando eu te amo, dando beijo, um abraço, carinho, respeito, há 14 anos. E eu não paro de fazer isso. A gente conversa pelo WhatsApp, eu te amo. A gente tá falando o tempo inteiro. Eu estou fazendo isso, eu estou vivendo ordinariamente. Meu casamento só melhora, em todos os níveis. Por quê? Porque eu estou vivendo o ordinário. Eu estou vivendo o dia a dia com a minha esposa. Então, e isso é com Deus a mesma coisa, com os filhos é a mesma coisa, em qualquer área da nossa vida. A gente precisa mais viver, saber menos e viver mais. É o que está faltando, eu vejo hoje na vida das pessoas. É viver... É o que Deus quer que a gente viva, o que Ele nos fez para viver, para ser. Para sermos, né? É verdade. E fazer o básico que é essencial, né? É que eu quero aqueles milagres, mas eu não estou vivendo o básico. Não adianta nada. Não adianta nada eu ir na igreja todo domingo, terça, quarta, domingo, viver na igreja. Eu não vou me tornar um carro se eu ficar num estacionamento parado, Claudinha. Não adianta eu ir na igreja o tempo inteiro e não trazer o reino para minha casa, para o meu lar. A nossa primeira igreja está dentro de casa, né? É a nossa primeira igreja. Sim, deve ser o nosso lar, né? Quantos filhos de pastor já veio pedir ajuda? Esse tempo atrás, um outro pastor me contando, falou, Cacá, a filha de um pastor famoso virou para ele e falou, eu queria que meu pai fosse na minha casa o que ele é na igreja. Nossa. Meu Deus. Se eu ouço minha filha falar isso pra mim um dia, eu paro tudo. Eu falo, não, vou parar tudo que eu tô fazendo. Eu preciso ser isso pra ela. A nossa identidade, Claudinha, a gente precisa ser famoso na nossa casa e no céu. Não adianta nada a gente ser famoso na rede social, meus filhos não me conhecer, minha esposa não me conhecer, e chegar lá e Deus falar assim, eu não te conheço. O que adiantou eu fazer tudo a vida inteira? Nada. E ele só falou, seja. É verdade. Seja filha. Viva como filha. Porque ser filha não é título. Ser filha é viver como filha. E aí eu me posiciono como filho. Aí muda o jogo. Aí não importa onde eu tô, com quem eu sou o mesmo. Eu não preciso de capa, de máscara, eu não preciso me comparar com ninguém. Eu simplesmente sou eu e acabou. Do jeito que eu sou, claro, buscando melhorar, crescer, me desenvolver. Mas isso é leve, sabia, Claudinha? É libertador a gente ser o que Deus nos fez para ser. E como é que você define hoje, Cacá, assim, como é Deus Pai para você? Como que você... Quem é Deus Pai para você? Como você enxerga isso na sua vida e vive isso na sua vida? Literalmente. É o pai que pega no colo. Às vezes eu deito no sofá e falo, papai, eu tô aqui, eu quero só deitar no seu colo. Sabe, que é falar assim, eu não quero falar nada, eu não quero pedir nada, eu só quero te sentir. Faz um cafuné em mim. Eu falo isso também, o senhor faz carinho em mim pra eu dormir? Faz, papai. É uma intimidade, Claudinha, que é assim... Há um tempo atrás, uma pessoa falou, Cacá, eu quero investir no teu ministério. Eu tô para receber não sei quantos milhões, eu quero te dar. Eu só virei para Deus e falei assim, pai,
se for do Senhor, eu quero. Se não for, eu não quero R$1. Eu não estou preocupado com isso. Eu quero expandir o reino. Quanto mais dinheiro a gente tem, mais a gente expande o reino. Eu tenho vários sonhos de tirar a pessoa da rua. Eu tenho sonhos em fazer um projeto para impactar outros como a gente da rede social, trazer para a rede social que não tem condição e que tem um ministério fortíssimo e falar assim, vamos fazer aqui um complexo para expandir o reino. Eu tenho vontade de levar essa cura da paternidade para dentro de presídio. Esse é um sonho meu. Precisa de muito dinheiro para isso? Precisa, mas vai ser no tempo de Deus, da forma dele. E o que ele quiser eu vou fazer, o que ele quiser eu não vou fazer. Então, eu vou para onde ele manda, eu só quero o que vem dele. Então, se não vem dele, eu não quero. Eu não estou preocupado. Faltar arroz, feijão e carne em casa, comida não vai faltar, roupa não vai faltar. Eu sei que ele não vai nos abandonar. Mas o que vier dele eu quero. O que não vier dele eu não quero. Não importa o que seja. Aos olhos humanos pode ser lindo. Esquece. Não quero isso para minha vida. É o que a gente quer saber, o que ele quer para a nossa vida. Né? Eu ministrei lá na Pastora Zenete durante 1 ano, né, orfandade, lá na Estância Paraíso, tem um Moriá e tem um Renovo. Eu ministrava no Renovo. A pastora, vocês não querem mudar para BH? Eu falei, pastor, eu não quero mais nada. Se Deus mandar, eu vou mudar. Se Deus não mandar, eu não vou mudar. Se precisar vir todo mês, eu venho. Fiquei 1 ano indo todo mês. E Deus não falou, vai morar lá. Não, então Deus mandou morar aqui e por enquanto é aqui. Se Ele mandar, temos sonhos, vontades. Essa sensibilidade sua assim, de ouvir a voz de Deus, a direção que Ele dá para sua vida, né? Quando eu não tenho, a graça tem. Olha que bênção. Então, a gente une isso. E que bom que você ouve ela, né? É muito Casamento, importante. Claudinha, quando fala os dois se tornarão uma só carne, é literalmente. E aí junta bolso, junta finanças, junta tudo. Junta visão de reino, junta tudo. A missão é nossa. Eu não seria o homem que eu sou se não fosse a graça na minha vida. E em vários momentos eu não consegui enxergar. E ela falou, amor, Deus me mostrou. Falou, ok, se Deus te mostrou, acabou, nós somos um. Então, ser um é realmente estar alinhado. E se Deus mostrou para ela, já mostrou e eu não vi. Eu que passei batido. Então, Deus é tão generoso, papai é tão generoso que tem hora que eu não vejo que ela vê e vice-versa. Então, esse de Belo Horizonte, eu não tinha visto. E ela viu. Porque é um ministério que me chamou muita atenção, porque é um ministério que eu sonho em ter, não igual, mas para tirar pessoas da rua, levar para um lugar desse. Eu tenho vontade, Claudinha, de pegar a van, sair à noite e falar, vamos resgatar as pessoas. E o nome é esse, resgate. Vamos resgatar as pessoas, vamos levar para um lugar tipo lá na Estância, ter lá oficinas para depois restituí-la na sociedade, ter lá corpo, alma e espírito, cuidar do corpo, da alma e do espírito dela. Não é que ela tá pronto agora, você vai para uma oficina de, eu quero ser açougueiro, vai ali que os caras vão te ensinar, eu quero ser pedreiro. Nossa, você precisa ir lá na pastora Sandra do Projeto ID, você vai ficar apaixonado. Pastora Sandra, te amo, ela é demais, ela faz muito isso, ela vai assim, na Cracolândia e pega as pessoas que estão sem esperança e leva, cuida, dá banho, resgata, ensina. E aí esses homens são transformados. Claro que é muito difícil. Não é fácil. Não é fácil. De cada 1000 é 10, mas são 10 almas. Se uma pessoa for salva e resgatada, vale tudo. Tudo vale a pena. Pra Deus, né? Vale o mundo a alma. Vale o mundo, né? E aí, eu queria muito, sabe? Porque aquilo ali me chamou muita atenção. E a graça falou, amor, Deus não falou pra mim. E eu não tô em paz. Então eu falei, se ele não falou pra Deus, a gente tem que andar juntos. Se ela não estiver em paz ou eu não estiver em paz, não vai rolar. E aí, hoje é isso. A gente vive realmente buscando em Deus Ele mostrar pra nós pra onde a gente deve ir, como fazer, alinhar com as pessoas certas, se aproximar das pessoas certas. E a gente fala, afasta das erradas. E traz as pessoas que têm um coração igual ao nosso. A gente ama ter pessoas com coração igual ao nosso. Amém. A gente quer andar com essas pessoas. Sim. Quem não tem um coração igual ao nosso. Também sempre já me afastei de muitas pessoas que só falam de dinheiro. Dinheiro é bênção, é importante, vida. Mas eu tenho que saber usar e ele não pode tomar meu coração. Mas se uma pessoa só fala disso e está no coração dela, eu não quero. Não. Eu quero um coração de reino. E reino, Claudinha, é reino no mundo, e eu não estou falando de igreja. É reino. Tem um monte de aluna minha que é católica. Tem evangélica, sim, tem espírita, e muitas se converteram ali dentro. Então, assim, eu não julgo, eu só pergunto, você acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Acredita. Então você pode entrar na mentoria. Se você não acredita, esquece, porque não vai funcionar para você.
Porque aqui não é só o cognitivo, aqui não é processo de coach, que eu não tenho nada contra, mas é uma outra visão. Nós estamos falando de cura e cura profunda. É alma e espírito. Deus Pai, Filho e Espírito Santo vai fazer, se você fizer a tua parte. E aí vai funcionar. Então... Cacá, e tem muitas pessoas que me procuram, que mandam mensagem pra mim e falam, tô com problema no meu casamento. Até eu tava autografando um livro nessa segunda-feira para um homem que comprou pra esposa dele. E ele falou, eu tô em processo de separação da minha esposa, eu quero dar esse livro pra ela, eu não quero me separar, eu não vou desistir do meu casamento. E eu sei que casar não é fácil. Porque são duas pessoas completamente diferentes. Geralmente são duas pessoas completamente diferentes, com culturas diferentes e jeitos diferentes. Um tímido, outro extrovertido, é sempre assim, né? Mas eu vejo que sim, casar é difícil, mas é uma escolha diária. E separar é muito mais difícil do que casar. Então, qual o conselho que você dá para as pessoas que estão passando por dificuldade no casamento? Volto de novo ao básico. Curar feridas dos dois. Se libertar os dois. Não tem segredo. Eu ajudei a restaurar um casamento que o cara traía a esposa há 10 anos numa cidade de 4 mil habitantes. Ele saiu com a cidade inteira. Ele saía com a funcionária da casa, com a filha da funcionária, com a mãe da amiga da esposa. E umas mulheres nada a ver. A mulher dele era linda. E ela falou, Cacá, eu não consigo entender. Por que ele faz isso comigo? Por que ele fez isso tantos anos e tal? E ela descobriu quando ele converteu. Aí ele ficou doido. Aí eu só virei pra ele e falei assim, você tá disposto? Você tá arrependido? Porque se você não tiver arrependido, disposto, esquece, cara. Eu não vou perder o meu tempo. Eu te pago, eu não quero teu dinheiro, irmão. Eu quero a tua transformação. Esquece, cara. Não vou te ajudar. Eu, não, Cacá, eu tô arrependido e tal, não sei o que, isso aqui. Aí eu comecei um processo com ele e um com ela. E é separado. Aí com ela precisava perdoar, ele precisava arrepender. Então era um processo. Ela demorou quase 1 ano para perdoar. Mas é simples entender. Aí eu virei pra ela e falei, Cacá, como é que pode ele me trair com tantas pessoas assim, nada a ver e tal, tal? Eu falei, é simples, ele me contou da vida dele. Aí ele me conta que, quando ele era pequeno, o pai e a mãe faziam sexo do lado dele. A mãe largou do pai porque o pai traía. Aí ele foi morar numa casinha pequena, o pai fazia sexo com as mulheres do lado dele. Levava ele pro prostíbulo. O que tá programado na mente dessa criança que se torna um homem depois, Claudinha? Prostituição, que ele teve, todos os traumas, programado que sexo dessa forma é amor. É assim que é a mente humana. Eu achava isso. Meu pai traía minha mãe lá na minha infância. E na minha cabeça trair era normal. Porque se meu pai traía e era normal, pra mim também era. Isso é o amor pra mim. E tem um monte minha de mãe mulher aceitava. que acha que todo homem trai porque talvez o pai traía a mãe. E tem mulher que acredita, todo homem trai. Um dia, todo homem não presta. Fala, quem falou isso pra você? Minha mãe que falava, porque teu pai não prestava. Um dia uma mulher, eu atendendo ela online, ela, Cacá, todo homem não presta. Eu falei, você tá falando de mim. Não, calma, desculpa. Eu falei, você tá falando que todo homem não presta, você não me conhece. E aí, voltando naquele casal, resumindo, teve que fazer quebra de laço de alma com ele se libertou e foi um processo de cura. Então, o casamento, Claudinha, é simples. Os dois precisam de resolver as coisas que não foram resolvidas. Porque se uma mulher busca no homem o pai, quando eu casei com a Grace, ela virou e falou assim, quebrou o ferro de passar roupa. Você arruma? Eu falei, não sei mexer nisso. Se eu abrir isso aí, vai faltar peça na hora que eu juntar isso aí. Mas meu pai sabe. Eu falei, que bênção, leva pra ele arrumar pra nós. Passou um tempo, chuveiro, não sei o que aconteceu. Falei, isso aqui eu não sei. Eu sabia trocar chuveiro, mas era uma outra coisa. Não sei se era chuveiro, outra coisa. Eu falei assim, meu pai sabe. Falei, que benção, pede pra eu trocar. Meu pai não trocou. Eu falei, então, ou a gente compra outro, ou leva pra arrumar, não tem. Mas você não sabe. Eu falei, presta atenção, você não casou com teu pai. Teu pai tem dons e talentos que eu não tenho, mas eu tenho dons e talentos que teu pai não tem. E você casou comigo. Então você começa a entender que eu não sou o teu pai, não vou ser o teu pai, eu vou ser o teu marido. Porque tem muitos casamentos que a mulher se torna mãe do marido. Uhum. Vai dar ruim. Às vezes é o marido que se torna pai da mulher. Vai dar ruim. Eu tô ajudando uma mulher que o pai dela... Olha que louco, Claudinha. O pai dela, ele rejeitou a filha desde a infância. E ela buscou a vida inteira num homem o amor do pai dela. Casada. Traiu o marido muitos anos e
sempre o homem bem mais velho do que ela e do que o marido. Olha que interessante. Quando a mulher busca um homem bem mais velho, ela está procurando muito o pai dela. Ela só quer afeto. E ela falou assim, Cacá, eu não tinha prazer em ter sexo com esses homens. Eu só performava. E na infância, ela falou, eu precisava performar para meu pai me aceitar. Olha que louco. E ela falou assim, eu não tinha prazer nenhum, mas eu me sentia protegida. Ela está buscando sexo depravado em homens mais velhos que, e para piorar, 2 deles eram pastores. Nossa. Famosos. Olha que tristeza. Que também não foram libertos e restaurados. Não adianta o título, Claudinha. Infelizmente. Esquece. Se eu não passei por libertação e cura, eu vou fazer o que eu fui programado. E aí, eu falei, você não tá vendo isso aqui? Ela falou, Cacá, é impressionante, eu só tenho prazer sexual com meu marido. Eu falei, olha que loucura. Olha o que é a alma humana ferida, Claudinha. Ela sempre buscando o problema da paternidade, sempre buscando num homem o pai, não achava esse pai no marido, que o marido era da idade dela, o marido também tinha umas distorções, que doideira. Na hora que você começa a ver, você fala... E a gente tá no meio desse furacão, dessa loucura, mas quando você entende tudo na raiz, você consegue compreender o mapa do negócio. É muito profundo isso. E o que os casais precisam é cuidar um do outro, é crescer juntos, se curar, se restaurar e pôr Deus no centro, e não uma religião. É verdade. Viver a palavra em casa. Amém. De forma simples, básica, mas viver esse amor de Deus. Sim, é verdade. Gente, que o casamento é... demais esse podcast com o Cacá, né? Tá assim, muito rico. Quero já marcar o 2 já com ele, porque tem muito assunto pra gente falar. Comenta aí, coloca aí nos comentários o que vocês estão achando. Se você já tinha ouvido falar, se você já passou por isso, sobre paternidade, orfandade, sobre essa quebra de laço de alma, todas essas coisas que o Cacá fala. Se você já conhecia isso, o que você tá aprendendo, o que você tá achando, escreva aí nos comentários. E nosso tempo tá acabando. Vou fazer uma última pergunta aqui pro Cacá, para que a gente possa encerrar esse podcast, mas já tô te convidando pro próximo, Cacá. Bora! Queria que você olhasse lá para as nossas espectadoras e falasse para elas, se vocês pudessem dar um conselho para as mulheres que estão solteiras, estão à procura de um marido, de um homem de Deus. Qual é o conselho que você dá para essas mulheres? Nossa, poderia ficar aqui 1 hora falando. Em alguns minutos. Tanto mulher casada ou solteira. Independente se você tá casada, solteira, viúva ou namorando. Eu te aconselho a cuidar de você. Primeiro passo. E talvez é cuidar de você como você nunca cuidou. Porque a mulher tem a tendência de cuidar de tudo e de todos e deixa ela por último. Ela tem a tendência de cuidar do pai, da mãe, do filho, do marido, do ex-marido. Eu já vi um monte de mulher que cuida do ex-marido. Nossa, já vi muito também. E você precisa primeiro se comprometer com você. O outro ponto, você precisa se perdoar. Que a mulher tem a tendência de perdoar todo mundo e não se perdoar. Tem mulheres que eu já peguei doentes emocionalmente porque não se perdoava. Você também precisa perdoar pessoas que te feriu e te machucou. Então você precisa romper laços de alma com o teu passado, porque você está carregando... Eu não sei, só para te resumir, você sabia que você está carregando... Você está lutando as lutas espirituais de todos os homens que você envolveu sexualmente? Se você sofreu toque, abuso ou estímulo, você está lutando as lutas espirituais de todas essas pessoas. Sabe por quê? Porque o sexo é um laço de alma. É onde você se torna um com uma pessoa. É onde se consuma o casamento. Sabia disso? O casamento se consuma no ato sexual. E o ato sexual é uma aliança. E tem rompimento de sangue. Isso é muito sério. Então, eu te aconselho a você romper com o teu passado. Porque você, muitas vezes, está cansada, sobrecarregada, não consegue ter intimidade com Deus. Um dos pontos também é que você está lutando as lutas espirituais de outras pessoas. E às vezes você sente dor no corpo e não sabe por quê. Você tem pensamentos bizarros, sonhos loucos. Às vezes você não consegue esquecer um homem na tua vida. Tudo isso é laço de alma. Que você consegue romper em 25 minutos. Literalmente. É uma libertação que você precisa fazer. E curar feridas da tua alma, principalmente paternidade, orfandade, rejeição, que é muito profundo, porque isso vai te fazer ter um relacionamento íntimo com você. Você vai se ver diferente, se amar diferente. Você vai se comportar diferente. Você vai ver Deus Pai de forma diferente, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai ver o teu pai e tua mãe de forma diferente, você vai ter compaixão do teu pai e da tua mãe. Você vai curar isso deles. E você vai ter um relacionamento totalmente diferente com teus filhos e com teu atual marido ou com teu futuro marido. Então, não existe outro conselho que eu não consiga falar para as pessoas. Cura, restauração
e libertação. Você vai viver o melhor momento da tua vida quando você viver esse processo. E aí sim, você vai viver a tua identidade que o papai te deu como filha amada de verdade. Você não vai saber sobre isso, você vai viver isso. Você vai refletir a cara do papai por onde você for. Uau, que legal, hein, gente? Incrível. E curadas para curar. Para curar Amém. depois outras mulheres, outras pessoas. Amém. Gente, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui, por ter vivido esse podcast com a gente, muito rico, que eu aprendi muito, tenho certeza que vocês aprenderam muito também. Obrigada de novo, Prazer, Cacá, que Deus te abençoe muito, Amém. toda a sua família, você é uma Amém. bênção. Amém. Obrigada. Até o próximo vocês. aqui, hein? Também Amém. amamos vocês. Deus abençoe. Um beijo, pessoal. Beijo, tchau, Deus tchau. abençoe. Muito obrigada.